Olá pessoal, mais uma vez eu venho até vocês compartilhar mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam gostando dos estudos bíblicos semanais. Nesses estudos bíblicos, nós temos a oportunidade de compartilhar algumas informações complementares que ajudam a uma melhor compreensão de alguns pontos bíblicos e que estão fora do nosso contexto diário e cultural. Eu sou o professor Eliezer Guedes, estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 18º estudo da série A Idade do Homem na Terra, contagem cronológica e histórica da humanidade. A Bíblia nos dá conta de que após a morte de Abel, Adão gerou outro filho, no qual colocou o nome de Sete. Talvez Sete tenha sido o terceiro filho de Adão, visto que naquela época as mulheres não eram contadas na genealogia dos hebreus. Por isso, há a ideia de que Sete foi o terceiro filho de Adão. Não podemos precisar, porque como já falamos anteriormente, Adão teve vários filhos, e só menciona 3 filhos, Caim, Abel e esse terceiro que a gente vai falar agora, que é Sete. Embora Adão tenha tido outros filhos, e esses tenham dado nome e origem a outros povos, a Bíblia não nos fornece seus nomes, em virtude de os registros bíblicos focarem somente na árvore genealógica de Sete. Então, como é que a gente começa a contagem cronológica da idade do homem na Terra? A gente sabe que Adão nasceu no ano 0, e o tempo foi passando, e a Bíblia nos dá o primeiro registro, que no ano 130 de Adão, ele gerou um filho chamado Sete. Vamos ver o que diz lá, Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Outra referência que a gente vai ler agora é Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, da criação de Adão até o nascimento de Sete, vários eventos ocorreram. Quais foram os eventos? O povo, Adão e Eva, viviam em harmonia no paraíso, no Éden, e estando lá, foram tentados, comeram do fruto que Deus lhes proibira, então aconteceu o pecado. Nesse momento, em seguida, aconteceu a expulsão do paraíso. Depois disso, aconteceu o nascimento de Caim e de Abel, e aconteceu também o quê? O assassinato de Abel e outras coisas mais. A Bíblia não menciona em que época da história esses fatos ocorreram, porque ocorreu entre o ano 0 e o ano 130 da idade de Adão. Porém, a partir de Sete, é possível a gente tomar como base os anos posteriores a ele e a Adão. Sabendo-se que quando do nascimento de Sete, Adão tinha 130 anos, a gente pode começar agora a fazer os cálculos para identificarmos os tempos ao longo da história humana. Um ponto relevante a ser mencionado na vida de Sete é que foi a partir da sua descendência que começou a invocação ao nome do Senhor. Sete gerou um filho cujo nome foi Enos, e a partir dessa geração, o nome do Senhor voltou a ser invocado novamente, porque esse costume agora havia se perdido, em razão da proliferação do pecado e da maldade humana. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então foi a partir da geração de Sete que o nome do Senhor passou a ser invocado novamente. A partir da descendência de Sete, a sua geração passou a ser conhecida como
filhos de Deus. E em razão de os outros descendentes dos irmãos de Sete não buscarem ao Senhor, esses ficaram conhecidos como filhos dos homens. E a gente vai ver mais tarde que a Bíblia fala de filhos de Deus e filhos dos homens. Mais adiante, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê nitidamente essa distinção entre filhos de Deus e filhos dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Alguns teólogos, eles defendem a ideia de que esses filhos de Deus, registrados no capítulo 6 de Gênesis, se referem a anjos que tomaram a forma humana, coabitaram com as mulheres e geraram os famosos gigantes da antiguidade. Tal argumento, ele é baseado no caso relatado no livro de Jó, quando vieram os filhos de Deus, que ali verdadeiramente eram os anjos, e junto com eles estava Satanás. Vamos ver o que diz Jó, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que os gigantes, eles já existiam antes e depois do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Senão, vamos ler o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Algumas interpretações equivocadas, elas aludem que os gigantes se originaram a partir do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Porém, como a gente já viu no versículo anterior, esses gigantes eles já existiam antes desse relacionamento e continuaram existindo após isso. Ou seja, não foi por causa desse relacionamento que agora passou a ter gigantes. Os gigantes já existiam, e diz que depois que aconteceu esse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles continuaram existindo após isso. A gente vai ver também que mesmo depois do dilúvio, muitos anos depois, quando sobraram os descendentes de Noé, a terra também passou a ter gigantes novamente, e que esses gigantes eles habitavam em Canaã. Isso aí está relatado lá em Números capítulo 13, versículo 33, quando Moisés manda os espias lá para espiar a terra, e quando eles voltaram de sondar a terra, o que eles falaram que viram lá? Nós vimos gigantes, e aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Quando Caleb ganhou a sua terra, depois de 45 anos peregrinando pelo deserto e travando várias guerras, o que aconteceu? Ele pediu a terra de Hebrom como o seu prêmio. E o que havia naquela cidade? Em Hebrom, a terra que foi conquistada por Caleb, a cidade era dominada por gigantes, conforme a gente pode ler lá em Josué capítulo 15, versículo 14. Ou seja, a terra que Caleb foi conquistar era dominada por gigantes, e ele derrotou os gigantes e possuiu aquela terra. Muitos anos mais tarde, a gente vai ver que nos dias do rei Davi, havia gigantes na terra dos filisteus, conforme é registrado lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, versículo 18 e versículo 20. Então, já havia gigantes na terra. Isso não quer dizer que isso aqui foi fruto de relacionamento entre anjos e mulheres. Pelo contrário, foi do relacionamento entre homens e as mulheres da época. Acerca dos filhos de Deus, é importante notar
que a Bíblia enumera vários tipos de filhos de Deus. Quando a gente lê lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6, os anjos ali são chamados de filhos de Deus por criação. Aqueles filhos de Deus registrados lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6, verdadeiramente são os anjos. Então eles são filhos de Deus por criação. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, a gente vai ver que os descendentes de Enos, que era filho de Sete, eles ficaram conhecidos como filhos de Deus, que foram os que passaram a invocar o nome do Senhor. Então já temos duas perspectivas diferentes acerca de filhos de Deus, que são os anjos, a descendência de Sete. Mas temos outro tipo de filho de Deus que a Bíblia também nos fala. Paulo nos relata, lá em Romanos capítulo 9, versículo 4, que os israelitas são filhos de Deus por adoção. Então já temos um outro tipo de filho de Deus. Quando a gente lê lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia nos diz que todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, ele tornou-se filhos de Deus, assim como eu e você, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora nós nos tornamos filhos de Deus. Mas temos também o próprio Senhor Jesus. Ele é chamado também de Filho de Deus, porque ele nasceu neste mundo. Embora ele já fosse Deus lá na eternidade, quando ele nasceu aqui neste mundo, ele se tornou Filho de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Se a gente não atentar para essas variações, a gente começa a fazer uma miscelânea de filho de Deus, achando que é tudo a mesma coisa. Então, sendo assim, os filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4, não podem, em hipótese alguma, ser os anjos. Por quê? Primeiro, os anjos são seres assexuados, eles não se reproduzem, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 30. Os anjos, eles podem até tomar a forma humana, conforme a gente lê lá em Juízes, capítulo 13, versículo 19 e o versículo 20. Então, o anjo, ele pode tomar a forma humana, mas eles não se tornam humanos com a capacidade reprodutiva, porque essa dádiva foi dada somente aos homens, a capacidade de se reproduzir. O único ser espiritual que se tornou homem foi Jesus. Os anjos, eles tomam a forma, eles tomam a aparência de ser humano, mas eles não se tornam ser humano. Jesus foi o único ser espiritual que se tornou homem. Então, baseado nesse estudo que nós demos agora, começamos a nossa contagem cronológica. Então, no ano 130 da história da humanidade, ou no ano Mundi, foi quando Sete nasceu. Aí, logo em seguida, a Bíblia já nos dá uma outra referência, mostrando mais um pouco da história da humanidade. A Bíblia vai nos mostrar que no ano 235, ano Mundi, ou seja, no ano 3661 a.C., houve o nascimento de Enos, que foi o filho de Sete. Sete tinha 105 anos quando gerou Enos, o neto de Adão. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Então a gente vai ver o quê? Que no ano 130 nasceu Sete. Mais 105 anos depois, agora nasceu o filho de Sete, que foi Enos. Enos viveu no ano 235, ano Mundi. Gênesis capítulo 4, versículo 26, a Bíblia nos diz o seguinte: a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Conforme falado anteriormente, estamos falando acerca da nossa cronologia bíblica. Então, para voltarmos um pouquinho antes,
Para você que está em casa entender como se dá essa cronologia, vamos voltar aqui. Adão nasceu no ano zero da humanidade, ou seja, no ano 3.896 a.C. Isto é, 3.896 anos depois de Adão, Jesus Cristo nasceu. Então, depois que Adão nasceu, viveu no paraíso durante um período, praticou o pecado, seus filhos nasceram, aquela história toda, no ano 130 de Adão, foi quando Adão gerou Sete, conforme a gente leu lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Depois, no ano 235, ano mundi, a gente vai ver que nasceu Enos, que foi, quando Enos nasceu, Sete já tinha 105 anos, quando esse neto de Adão nasceu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Logo depois, nós temos uma outra referência. No ano 325, ou seja, no ano 3571 a.C., Enos já estava com 90 anos e gerou seu filho chamado Cainã. Cainã, Gênesis capítulo 5, versículo 9. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Depois, seguindo a história, nós vamos ver o seguinte, que no ano 395, Cainã estava com 70 anos e ele gerou um filho chamado Maalalel, conforme está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 12. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E assim a gente vai fazendo a contagem do tempo de vida do homem na terra. No ano 460, Maalalel estava com 65 anos e gerou o seu filho chamado Jared. Então, Gênesis capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte: e viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Depois, esse mesmo Jared, quando ele tinha 162 anos, ou seja, no ano 622 da história humana, ele gerou um filho chamado Enoque. Conforme está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E agora Enoque, no ano 687 da humanidade, que é o ano mundi, aos 65 anos de idade, Enoque gerou a Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 21, nos diz o seguinte: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Depois, a gente tem uma outra referência, que no ano 874 da nossa história, Matusalém estava com 187 anos quando gerou a Lameque. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Prosseguindo o nosso estudo acerca dessa cronologia do tempo, a gente vai ver que no ano 930 ocorreu a morte de Adão. Por que foi no ano 930? Porque Adão morreu exatamente aos 930 anos e ele nasceu no ano 0. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Enquanto Adão viveu no Éden, Deus conversava com ele todos os dias, tanto com ele quanto com a sua mulher. E durante muitos anos, Adão viveu essa situação, na qual teve a oportunidade de aprender diretamente de Deus como se deu a criação do céu e da terra, bem como de todas as coisas existentes nela. Como o homem foi a coroa da criação, Deus tinha o maior prazer em conversar com ele e compartilhar as suas novidades. Antes da escrita, o conhecimento era passado de forma oral, ou seja, de pai para filho. Adão passou para os seus filhos, aos seus descendentes, tudo o que ele aprendera diretamente de Deus. E por sua vez, a sua prole
ele transmitiu esse conhecimento às suas futuras gerações. Assim, Adão teve a oportunidade de ver a sua 8ª geração. Por quê? Porque Adão viu Sete, que foi o seu filho, depois ele viu Enos, o seu neto, depois ele viu Cainã, o bisneto, depois Maalalel, depois Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Ou seja, até a sua 8ª geração ele teve a oportunidade de conhecer, bem como ele teve a oportunidade de transmitir aos seus descendentes tudo o que aprendera diretamente de Deus, quando ainda havia comunhão entre eles. Dessa forma, o homem posterior a Adão não ficou sem conhecimento de Deus. Embora o homem tenha tido o conhecimento de Deus, este optou por não segui-lo. Então, se você gostou desse estudo, peço que você ajude-nos a divulgar, peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos diga o que achou desse estudo. Essa série de estudo ela é baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site elieserguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61983852289. Que Deus o abençoe grandemente e espero vê-lo no próximo estudo.